Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro na Igreja Rede Esperança, em São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha, coordenador da Escola Bíblica Cristã, presbítero Ananias. Convidamos a vocês todas as segundas-feiras às 19 horas para estar conosco estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando lições maravilhosas. E antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, deixe um like, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Toda vez que você deixa o like, toda vez que você se inscreve, está nos incentivando a trazer conteúdos como este. Nós estamos comprando essas Bíblias aqui para os novos convertidos. Essa Bíblia é uma Bíblia simples, o tamanho da letra é um tamanho médio, mas é muito boa, principalmente para novos convertidos. Ela tem harpa cristã e também tem aqui o plano de evangelização pessoal, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, e tem palavra de orientação e consolo também. É uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse que nós estamos adquirindo para doar aos novos convertidos. Nós fizemos essa campanha e estamos aqui fortalecendo essa campanha. Se você comprar na livraria, diretamente na livraria, vai custar R$ 14,95. Se você for comprar pelo site, pela internet, você vai ter que pagar o frete, vai sair de 21 a 22 reais. Então, você quando for a Recife, traga uma Bíblia dessa, manda uma mensagem para nós que nós vamos pegar, porque tem diversos adolescentes, diversos novos convertidos em comunidades carentes que não podem comprar uma Bíblia Sagrada, e nós estamos fazendo este trabalho de discipular, e quando a pessoa aceita Jesus, a gente entrega uma Bíblia dessa para ele estudar conosco no discipulado, tá? E também a gente não está entregando a todo mundo, a gente está entregando quem está fazendo discipulado conosco para aprender a palavra de Deus, tá bom? Outro recadinho aqui antes de iniciar, tenha paciência, viu? Gente, já chegou a nova revista, o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo do Gentil para a Igreja de Cristo. Essa aqui é a lição bíblica, eu comprei uma capa dura, mas tem um livro de apoio de Elienay Cabral, tá? Você pode adquirir esse livro, porque os assuntos no livro é mais aprofundado, porque na revista é mais um resumo. Então, se prepare. Essa revista vai começar daqui a 3 semanas, 3 a 4 semanas começa a nova revista. Queremos falar sobre a lição 10 do terceiro trimestre, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. A verdade prática nos diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria. Texto áureo diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. A gente tem que explicar para vocês, alunos e professores, sobre o Reino Norte e o Reino Sul. Na lição a gente já vinha falando isso aí. O Reino Norte era composto das tribos de Efraim, Dan, Manassés, Isacar, Zebulon, Naphtali, Azé, Gaden e Ruben. Formavam as 10 tribos. As 10 tribos formavam o Reino Norte. Reino Sul, Judá e Jerusalém, Benjamim e Judá, que comandavam, não é? O reino Norte inicia em Jeroboão. Isso está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 14 e versículo 1. Vamos lá conferir. Jeroboão, primeiro rei do Reino Norte. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, versículo 2. E diz, pronto, aí capítulo 14 vai dizer, você vai ler tudo, vai ver que o primeiro rei do Reino Norte. E o último rei, que foi o 19º rei, está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 17,
versículo 1. O 19º rei e último reino do reino norte foi o rei Oséias. De Jeroboão ao rei Oséias passaram-se 200 anos. 200 anos Deus alertando, 200 anos o povo de Israel pecando, o povo de Israel adulterando, o povo de Israel transgredindo a lei, o povo de Israel se metendo em feitiçaria, se metendo em idolatria, coisa que é abominável ao Senhor. Deixa eu tomar meu café, que hoje eu estou acompanhado com a minha xícara, a xícara do blog Tenório Cavalcante. Nesses 200 anos, o Reino Norte teve alguns profetas que foram cruciais, foram bastante importantes a sua missão de trazer a palavra de Deus. Enquanto no Reino Unido, que era o rei Davi e o rei Salomão, e havia uma promessa, enquanto Salomão estivesse vida, o reino não seria dividido, não é? Porque Deus foi quem rasgou, ficou indignado com a nação de Israel. Porque no versículo 17, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, o deus Moloque, né? Que sacrificavam filhos. Então Israel estava fazendo essa prática. O reino norte teve como profeta, né, Oséias, Amós, Isaías, que profetizavam e falavam do que já ia acontecer e orientavam e traziam mensagem. Isaías capítulo 10 e versículo 5 dizia, Deus dizia que a Síria era a sua vara, a vara para corrigir. Então Deus estava permitindo que o povo de Israel fosse açoitado, aprisionado pela Síria. E a Síria estava sendo na mão de Deus, a vara de Deus bater em Israel. Está escrito em Isaías capítulo 10 e versículo 5. E a Síria, quando chegava, a Síria não invadia o reino do inimigo logo. A Síria, antes de invadir qualquer nação, a Síria matava alguns dos seus povos e matava os prisioneiros que eles traziam, pegavam os ossos e os crânios e colocava na entrada, no portal da nação que ele ia invadir. Eles nunca invadiam de imediato a nação. Eles primeiro amedrontavam, colocavam ossos dos prisioneiros que ele matava e até alguns dos seus povos, pegava os ossos e os crânios, colocava no portal da entrada e o mensageiro dizendo que o rei da Síria ia fazer com eles assim. Israel, com medo, se vendeu. E o rei Oséias, ele não cumpriu com os tributos, mas a Síria também trabalhava de uma forma bastante interessante. Quando eles invadiam o local, primeiro eles colocavam medo, depois ele invadia. E quando invadia, pegava o seu povo, os prisioneiros, ele não deixava lá na terra, não. Ele não deixava lá na terra. Ele pegava os prisioneiros e colocava em outro local. Colocava em outra cidade. E quando eles colocavam em outra cidade, tinha 3 motivos aí. Primeiro, é que o rei da Síria e os generais, estrategicamente, colocavam em outro local para eles perderem a sua identidade. Para perder a sua identidade. Segundo, para o povo se misturar. Para haver uma mistura, porque um local onde houvesse mistura, né, povos de diversos reinos ali, porque todo reino dividido, né, tudo que é dividido, tudo que está em conflito não consegue ser vitorioso. Então, a nação de Israel estava se misturando
porque a Síria vencia e fazia com que aquele povo se misturasse. Terceiro, a Síria fazia isso para que eles se casassem contra as nações e viesse uma nação misturada com várias pessoas e vários reinos. E aí, lá em Samaria, havia essa mistura. Mas vamos conferir na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 e 25. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cutá, e de Ava, e de Ramate, e de Sepharvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria, e tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Então Deus irado mandou leões. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 e 25. E você vê que Samaria, lá em Samaria, começou a ter diversos povos, começaram a se misturar. Eles se misturam já para enfraquecer. Por isso, havia uma disputa entre judeus e samaritanos, porque não se comunicavam, porque lá em Samaria, os judeus diziam que Samaria não era pura, porque havia mistura. Então a mulher pergunta, aonde é que Deus está? Aonde é que Deus recebe adoração? Em Jerusalém ou em Samaria? Aí Jesus responde que aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, Deus recebe adoração, porque não é o lugar geográfico, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é geograficamente em nenhum lugar, é onde tiver um adorador, independente do mapa geográfico, onde ele estiver, se ele for um verdadeiro adorador de qualquer nação, de qualquer geração, mas que seja adorador a Deus. Tanto é que Jesus conta a história do homem que foi salteado, foi espancado, tomaram os seus bens, passou um levita, passou um sacerdote, e nada eles fizeram, mas um bom samaritano fez alguma coisa para ajudar. Então não depende do mapa geográfico, não depende da raça, não depende de barreiras denominacionais. Não importa onde seja, se no casebre, se na rua, não importa. Importa é um verdadeiro adorador que obedece os mandamentos de Deus. Lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 3, quando Neemias está edificando o muro, alguém diz assim, vocês vão edificar o muro, mas vem uma raposa e derruba. Então, esse muro do preconceito religioso, esse muro da divisão entre Samaria e Jerusalém, a mulher samaritana falou para Jesus. Perguntou aonde é que Deus recebia a adoração. Mas Jesus, ele não construiu esse muro para dividir. Jesus, ele quebra as barreiras das placas denominacionais para que seu povo adore. Não importa qual igreja, denominação, agora importa a sua fidelidade a Deus, a obediência que você tem a Deus, a obediência que você tem a Ele, o temor que você tem, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu falei de início do primeiro rei do Reino Norte, que foi Jeroboão. O último rei do Reino Norte foi Oséias. Então, entre Jeroboão e Oséias passaram-se 200 anos. Foi o que eu falei. O Reino Unido foi o reino de Saul, Davi e Salomão. Falei dos profetas do Reino Norte, que foi Amós, Oséias e Isaías. Falei como trabalhava a Síria. Eles trabalhavam primeiro fazendo medo.
primeiro eles amedrontavam. Israel se vendeu por causa desse medo. E a Síria era como uma vara de Deus castigando o povo de Israel. E para refletir, vamos para o nosso questionário. Em que consistiu a traição do rei Oséias ao reino assírio? Oséias buscou o apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos ao seu reino assírio. Segundo, em que período ocorreu o cativeiro de Israel? O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Terceiro, de que forma Deus mostrou seu amor pelo povo escolhido? Deus usou a vida conjugal do profeta Oséias como metáfora para ilustrar o que estava acontecendo no relacionamento entre Deus e Israel. Deus tomou Israel como nação santa eleita, a sua esposa Israel. Então agora o profeta Oséias tem uma palavra de Deus para casar com uma prostituta. Ou seja, a aliança de Oséias não era com aquela prostituta. Mas Deus disse, já que a aliança com a sua esposa Oséias não deu certo, vai, case com a prostituta. Então Deus estava ilustrando isso. Eu queria Israel como esposa, como nação santa, mas Israel não quis. As outras nações que não me conhecem, que vocês têm as outras nações como prostitutas, desprezadas. Então, vocês não me querem, mas eles me querem. Então, foi essa a ilustração. Quarto, quais paradigmas Jesus quebrou com a parábola do samaritano? Os paradigmas das falsas religiosidade e espiritualidade. Deus, ele quebra as placas e os muros denominacionais. O que ele quer é a santidade do seu povo. Ele não quer saber se a adoração vem de Jerusalém ou se a adoração vem de Samaria. Ele quer um adorador que seja santo, que seja fiel, que seja sincero, que reconheça suas fraquezas, mas que reconheça que precisa de mudar e que precisa de ser santo, porque santo Deus é e santo ele exige do seu povo. Então, quinto, qual foi a maneira drástica, porém mais misericordiosa e amorosa de Deus retornar a seu povo ao conchego do seu amor? Deus conduziu o povo de Israel ao cativeiro. Então, essas são as respostas do nosso questionário. Caro professor, eu tenho um recado para você. Seja bastante didático. Seja bastante didático. Traga o assunto da lição. Tem vários conteúdos que é preciso da lição você extrair e trazer para os seus alunos. Nossos exemplos pessoais são válidos, mas tem que ser mínimo, pois estamos numa escola que exige muito que sejamos bastante didáticos. A você, aluno, não falte na escola bíblica, de onde você for aluno, não falte. Venha estudar a Bíblia Sagrada, venha estudar as nossas lições. E lembre-se, quem não assenta para aprender, jamais se levantará para ensinar. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica, Rede e Esperança.